Paz do Senhor Jesus, que bom podermos estar juntos mais uma vez e meditarmos na palavra de Deus. Temos prazer em meditar na palavra de Deus. Salmo número 1, um salmo muito precioso, diz: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero ser este homem, e eu imagino que você também, este homem, esta mulher, devemos ser alguém assim, alguém que tem prazer na lei do Senhor. Então vamos mais para um texto da palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 10, o versículo de número 26, diz-nos o seguinte: se alguém viver deliberadamente, preste atenção na palavra, em pecado, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar esta situação. Restará apenas uma terrível expectação de juízo e de fogo intenso que destruirá todos os inimigos de Deus. Meu Deus, que palavra forte, não é, irmãos? Olha o que diz mais o versículo seguinte: o homem que se recusa a obedecer às leis dadas por Moisés era morto sem misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. Imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezaram o Filho de Deus e trataram o sangue purificador da aliança como se fosse comum, profano, e insultaram o Espírito Santo que traz a graça de Deus ao seu povo. Que coisa, né? Então, a palavra de Deus trata mais uma vez a questão do pecado. Lembre-se, Jesus veio como Cordeiro de Deus. Hebreus fala o tempo todo sobre isso, para tirar o pecado do mundo. Mas nós precisamos ter Jesus conosco. Nós precisamos levar uma vida em Deus, né? E é tão importante saber isso, tão importante. A palavra-chave aqui nesse texto, que fala demais sobre a punição do pecado, é deliberadamente. Alguém que vive em pecado por propósito, por vontade, que faz isso de forma, mesmo ouvindo a palavra, mesmo sabendo, ele não simplesmente cai numa tentação. O pecado para ele não é um acidente, não é algo que ele se arrepende depois, não é algo que ele diz: meu Deus, me perdoa, eu caí, eu errei mais uma vez, tenha misericórdia de mim. Porque sabemos, irmãos, 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados, limpar, para apagar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, se eu peco deliberadamente, de propósito, então que confissão eu vou ter, né? Que confissão eu vou fazer de pecado? Então, eu sempre me recordo do posicionamento do rei Saul, que era um rei, irmãos, a princípio um rei tão humilde, parecia tão humilde, que tinha uma vida tão reta, foi escolhido por Deus e pelo povo. Mas o que aconteceu? Diante de uma situação, diante de um quadro, ao invés de ele obedecer a Deus, ele deliberadamente, ele de propósito, ele decidiu, determinou não obedecer. Não, vamos fazer como a gente acha, vamos fazer assim, né? Deus diz algo e ele faz outra coisa. E foi, a princípio parece um pecado tão simples, uma simples desobediência,
Uma desobediência é nós nos colocarmos contra aquele que está nos mandando. Desobediência contra Deus, desobediência contra o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, é aquele pecado que João também fala lá na sua primeira carta. Não orem por esses, porque não há perdão para aqueles que pecam de propósito, que fazem as coisas e não se arrependem, pecam contra o Espírito Santo de Deus, né? Esse é horrível. Então, essa questão de pecado, nós precisamos estar bem atentos, bem firmados. E se você tem um coração quebrantado, se você é aquela pessoa que é fácil de se arrepender, de dizer, me perdoa, meu irmão, me perdoa, meu Deus, olha, não fique com a sua consciência pesada, porque Ele nos perdoa de fato. Rei Davi, falamos de rei Saul, pense no rei Davi. Que pecado mais horrível cometeu Davi, o homem segundo o coração de Deus? Mas por que ele continuou a ser chamado homem segundo o coração de Deus? Por que ele continuou recebendo as promessas de Deus? Embora o pecado teve consequência, claro, teve consequência, mas ele não morreu. Ele teve a vida com Deus por conta, irmãos, do seu comportamento, do seu coração. Ele se arrepende e ele diz, mais uma vez, eu pequei, Senhor, eu fui concebido em pecado, tem misericórdia de mim. E como Deus se alegra com um coração quebrantado e contrito. Eu quero que Deus sempre se alegre comigo, ao invés de ter aquela determinação, ao invés de pensar, irmãos, numa expectação horrível, terrível de juízo e fogo que vai destruir os inimigos de Deus, vamos pensar no amor daquele que vai nos abraçar e nos tratar com carinho. Por quê? Porque nós temos um coração quebrantado e contrito. Deve ser assim o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Ó Deus eterno e poderoso, graças te rendemos. Graças te damos porque mais uma vez o Senhor nos ensina. Senhor, nós entendemos, eu entendo que o pecado é uma afronta contra ti, contra o sangue de Jesus. Perdoa-nos, papai, perdoa-nos porque dia a dia nós ainda cometemos pecado, ainda estamos, meu Deus, debaixo desse jugo e pedimos perdão ao Senhor, pedimos que o Senhor nos limpe, nos purifique hoje de todos os pecados que cometemos, seja por pensamentos, meu Pai, até mesmo por sentimentos, por olhares, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, e nos perdoa. E até por intenção, livra-nos disso, meu Pai. Livra-nos de termos uma vida de pecado. Eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, que a tua paz, que o teu discernimento, a tua graça venha sobre nós, venha sobre a vida deste irmão, desta irmã, desta família, meu Pai. Nós te pedimos e oramos por aqueles que sofrem hoje, por aqueles, meu Pai, que passaram por uma cirurgia tão delicada. Senhor, visita-os, coloca as tuas mãos sobre eles, papai, em o nome de Jesus. Oramos por aqueles que sofrem por causa da solidão, por estarem sozinhos. Senhor, coloca as tuas mãos e ajude, meu Deus, ajude esta irmãzinha amada, ajude este irmão, tenha misericórdia, meu Deus querido, em nome de Jesus. Graças te damos pela vidinha da Luísa, meu Pai, te glorificamos pelo teu agir, pelo teu operar e continuamos a pedir que as tuas mãos continuem sobre ela, meu Pai, guardando, livrando, trazendo cura completa para esta vida. Nós oramos, te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida e lembre-se, viva livre, viva em Deus, tenha um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, Deus jamais abandona, despreza.